Olá, boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão aí entrando agora na nossa live. Hoje é recebendo o Dr. Rafael Gomes. Parece que a internet está travando um pouco. Vou tentar mudar aqui. Isso, os dados móveis. Vamos ver. Parece que está travando mais. Olá, pessoal, boa noite. Professor Sérgio recebendo hoje o professor e Dr. Rafael Gomes. Tudo bem, doutor? Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Me escuta Bom, bem? eu tô te ouvindo bem. E você? Parece que meu sinal tá meio lento. Não sei se tá tremendo aí também. Tá meio estranho aqui. As internets da vida não estão prontas para tanta live acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é Tudo isso. bom? Aqui tá Tudo. tudo jóia, Sérgio. Ah, que Obrigado bom, pelo então. convite para a gente bater um papo, viu? Sensacional. Gente, você que estão chegando agora, eu sou o professor Sérgio, recebendo hoje o Dr. Rafael Gomes. Ele tem uma trajetória grande que ele vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho. Vocês que não nos conhecem, vocês vão nos conhecer aqui um pouquinho. A gente vai falar sobre um assunto muito importante e eu estou muito feliz de recebê-lo aqui. É um convite que a gente vinha, né, fazendo há muito tempo já. Vamos lá, desde dezembro, vamos bater um papo, vamos. E graças a Deus está saindo hoje. É de grande importância, como eu disse, todos que vêm para cá, pro entrevistando, a gente bate um papo muito legal, de forma descontraída, mas com conteúdo de qualidade, para informar e sim trazer informações importantes para vocês. Então, professor, né? Vou chamar de professor, até porque seus alunos gostam muito de você, chamam você de professor também. Doutor Rafael, se pudesse apresentar um pouco, para quem não te conhece, né, possa te conhecer, e aí a gente inicia o nosso bate-papo. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o nosso tema de hoje. Fique à vontade. Estou meio estranho aqui Show de bola. com o meu sinal mexendo bastante. Não sei aí se está mexendo também. Não, aqui tá tranquilo. Sérgio, obrigado, viu, pelo convite. Nós nos encontramos toda terça-feira, né? Há um ano e pouco, tempo que eu entrei lá no Ouro Verde, né? Eu vou me apresentar e depois queria que você se apresentasse também, que eu sei que temos uma audiência mista aqui, algumas pessoas, alguns colegas da área da saúde que me acompanham, outros que te acompanham também. Eu já queria convidar quem está aqui com a gente para contar nos comentários quem é você, se você é psicólogo, se você é médico, se você é enfermeiro, conta para a gente nos comentários. E se você ficar até o final dessa aula, você vai ter uma experiência muito rica sobre dois profissionais que estão imersos num dispositivo de saúde mental que é de extrema importância quando bem utilizado, né, Sérgio? Então, essa é a promessa do nosso bate-papo, né? Traremos coisas que vocês não vão achar em lugar nenhum, nem no Dr. Google, né? Porque são as nossas experiências de vida, né, Sérgio? Então, obrigado pelo convite. Você me chamou de professor, né? Mas eu brinco que Sim. eu sou um estudante profissional. Que eu fui fazer física primeiro, eu me formei em física médica, aí depois fui fazer uma especialização em medicina nuclear, radioproteção e medicina nuclear, né? Aí fui fazer medicina depois, voltei para a área acadêmica, né? Espírito jovem. Aí fui fazer a residência em psiquiatria, fiz uma especialização em psicoterapia breve de base psicanalítica e hoje eu brinco que eu sou um comunicador. Eu divulgo conhecimento em saúde mental com abordagem integrativa, que é uma abordagem que usa tanto das ferramentas tradicionais da psiquiatria, psicofármaco, psicoterapia, ECT, né, quando necessário, mas usa de práticas outras também, de meditação, hábito de vida, suplementação. É o melhor dos dois mundos, né? E sou colega do Sérgio, nós trabalhamos juntos numa enfermaria, não é hospício, não é manicômio, vamos falar disso, né, Sérgio? Numa enfermaria Verdade. no hospital universitário aqui na cidade de Campinas, onde lidamos, né, com os mais diversos profissionais, profissionais em formação, inclusive, e é uma grandíssima satisfação e oportunidade poder trabalhar lá, né? Muito aprendizado. Sérgio, eu queria convidar você também para se apresentar brevemente para mim, eu estou chegando também, que o pessoal acho que não te Legal. conhece. Que bacana. Vou tentar ser mais sucinto, mas depois de uma apresentação dessa, né, doutor Rafael, até fica meio constrangedor para eu me apresentar aqui. Ah, Pessoal, eu bom, sei que você é mais eclético que eu. pessoal, eu sou congolês naturalizado brasileiro. Eu moro aqui no Brasil há 14 anos. Sou bioquímico de formação, enfermeiro, com capacitação em crise e urgência em saúde mental, pós-graduado em saúde mental. Sou mestre em ciências da saúde e pesquisador na área da música. Então, eu uso a música como instrumento de acolhimento, humanização nos cuidados aos pacientes em ambiente hospitalar. E hoje eu atuo diretamente com o Dr. Rafael, numa enfermaria de saúde mental, sou gestor,
da equipe de enfermagem. Então, de forma mais sucinta, e algo que eu gosto muito de fazer é a música terapêutica. Eu tenho 2 projetos, um projeto social com adulto e outro com crianças. Então, para quem não conhece ainda, o projeto se chama Saúde, Música e Alegria. É um projeto de humanização em ambiente hospitalar para poder trazer o acolhimento através do som, ok? Acho que mais ou menos de forma mais sucinta. Mas, sério, você esqueceu o seu principal gabarito, o seu principal título, Qual que é? que é pai dos... Pai Isso, de eu quem? sou pai do Ludovic, sou pai do Ludovic, pai da Naomi e esposo da Juliene. O Ludovic e Naomi são 2 pequenos músicos, meu filho também toca, então um pouquinho disso aí que faz parte do nosso, né, do nosso processo aí vital. Esqueci de falar, eu sou pai do futuro Leonardo, também esposo da Marina. Leonardo que vem para agosto. Que legal, bacana. Pessoal, você que está chegando, então, muito bem-vindo aqui no Entrevistando hoje com o Dr. Rafael. A gente vai bater um super papo. Que bom que vocês estão aqui. Então, a gente colocou como tema como funciona uma enfermaria de saúde mental. Então, eu sempre gosto de montar os roteiros, né, quando eu recebo um convidado. Na verdade, não é nenhum convidado, é um bate-papo, a gente vai fazer uma troca, até porque ele tem uma bagagem muito grande, eu acompanho ele bastante, me inspira bastante no trabalho que ele tem feito aqui na internet. Acreditem, no nosso trabalho a gente não tem muito tempo para conversar, não. Então, acho que hoje talvez será a primeira vez que a gente vai falar 1 hora aqui, né? Conversando. Lá é rapidinho, 2 minutinhos, 3 minutos, porque a demanda realmente é muito grande. Então, doutor Rafael, como que você chegou a decidir sobre a psiquiatria? Como que foi a sua escolha, né, pela saúde mental? Antes da gente entrar no nosso tema. Pela psiquiatria, foi pelas histórias, Sérgio. Pelas histórias. Quando eu entrei na faculdade, eu a princípio iria fazer alguma coisa relacionada à física médica, afinal de contas, né? Já tinha toda a bagagem, radioterapia, radiodiagnóstico. Aí logo no primeiro semestre, um amigo meu, que era amigo pessoal, ele era médico formado já pediatra, ele me puxou para participar da Liga de Homeopatia da faculdade. Liga de Homeopatia, que é uma visão, né, um pouco diferente da visão tradicional da saúde. E uma das peculiaridades da homeopatia é a questão da escuta, né? A escuta de maneira diferenciada do paciente. Aquilo me encantou. Eu sempre fui muito cartesiano, né, muito causa e efeito, até eu fazer a faculdade de física que abriu minha cabeça, que eu vi que o mundo não é bem assim. Então eu entrei muito aberto para outros paradigmas na faculdade. E quando eu estava no 4º ano na faculdade de medicina, a gente passa pelo estágio de psiquiatria, e eu me encantei justamente com a enfermaria, com aquelas histórias dos pacientes, né? Os psicóticos, os bipolares, nos ambulatórios também. Então, as histórias, né? Eu virei psiquiatra para escutar a história, eu gosto de escutar as histórias. Então, na psiquiatria, na saúde mental, de maneira geral, nós temos a licença poética para investigar o que mais, né? Então, quem é aquele sujeito por trás do diagnóstico clínico depressão? Quem é o sujeito por detrás daquela crise de pânico, né? Na clínica médica mais tradicional, o diagnóstico acaba ali pronto, né? Na psiquiatria não, né? Tanto que fui fazer uma pós em psicoterapia de base psicanalítica depois também. Então, as histórias me conquistaram, né? Para puxar para a psiquiatria. Os meus amigos da física, até hoje, eles ficam loucos. Falam, Rafael, um foi para radioterapia, outro foi ser professor doutor, outro foi para diagnóstico. Você tinha uma faca e queijo na mão, você podia fazer tudo sozinho, como radioterapeuta, como não sei o quê. Não, galera, eu vou para subjetividade, né? Então, até hoje o pessoal pega no meu pé quando eu encontro o pessoal da física médica lá da USP de Ribeirão Preto. Olha só que coisa bacana. Já eu tenho uma história um pouquinho diferente aí em relação à saúde mental, né? Como eu cheguei lá, eu iniciei nesse mesmo hospital onde nós trabalhamos pela clínica médica. E aí, quando eu iniciei o projeto com a música, eu queria muito usar isso dentro de uma unidade de saúde mental. E porque lá o resultado é outro, né? A interação dos pacientes, a participação deles também no processo. E aí eu fui transferido para lá e até hoje. Então são 8 anos, né, dentro da mesma unidade, né, atuando lá, conhecendo bem os processos e desenvolvendo esse trabalho em conjunto. E agora uma outra pergunta: como que uma equipe precisa se organizar melhor para poder atender numa enfermaria de saúde mental? O que uma equipe precisa, na sua visão? Galera, você que está assistindo aí, se você tiver também alguma coisa para colocar como comentário, perguntas, fique à vontade,
pode colocar, porque eu estou com a minha produção aqui do lado, coletando todas as perguntas para me passar. É verdade, para que nós Legal. venhamos Talvez valha a pena a gente ter uma noção, fazer um rastreio, Sérgio, de quem aqui sabe o que é uma enfermaria de saúde mental. Porque acho que muitas pessoas, muitos profissionais, colegas, bons profissionais, inclusive, não sabem qual que é a diferença de um hospital psiquiátrico, de um manicômio, de uma enfermaria de psiquiatria, né? Eu sei que você é um super expert, né? Está 8 anos lá. Eu nem tinha formado médico ainda, você já estava mandando e desmandando lá, né? Mas esse é o primeiro ponto que eu acho que existe muito. Existem alguns mitos, né, sobre a enfermaria de saúde mental, sobre o cuidado de saúde mental, que não é aquele ali da ponta, né, da UBS, do CAPS, que já é um nível mais de complexidade maior, né? Então, assim, qual seria a diferença, né? Então, eu juro que eu vou chegar na sua resposta, tá? Então, a gente tinha antigamente o modelo manicomial, né? Aquela história triste de joga o paciente dentro, a chave fora do manicômio, né? Porque não tem o que fazer, então isole da sociedade. Aí, quando surgiram os antipsicóticos, né? A clorpromazina, 52, né? Foi, aí a coisa começou a mudar e os pacientes começaram a melhorar com tratamento medicamentoso e voltar para a sociedade, os psicóticos, os bipolares, né? Aí começou a ter toda uma crítica também, né? A época, enfim, o pessoal começou a ver que não era que aquilo não era uma solução e começou a trazer os pacientes de volta para ver em sociedade. Aí, então, vamos tirar os pacientes de dentro do hospital e trazê-los de volta à sociedade. E aí tem as outras ferramentas para casos graves e complexos, que são os hospitais psiquiátricos, como por exemplo o Hospital da USP, né? Que é um hospital com enfermarias distintas de saúde mental com especialidades distintas. Então, tem lá a enfermaria, a ala dos transtornos alimentares, dos psicóticos, dos dependentes, mas é um hospital psiquiátrico. O paciente vai morar ali, ele vai ficar um tempo, depois ele vai voltar para a sociedade. E a gente tem a enfermaria de saúde mental num hospital geral, que é uma outra coisa, né? Então, são alguns leitos numa ala separada, mas está ali, lado a lado, ombro a ombro com os colegas. Isso é muito bom, porque tira um pouco, não, tira bastante da questão me faltou a palavra agora, do preconceito, né? Porque é uma coisa que está ali dentro, no meio da cidade, inclusive, não é aquele hospício que está lá, né? Onde Judas perdeu as botas, né? Tá ali, tem o clínico, tem o cirurgião, tem o ortopedista, tem o otorrino, tem o oftalmo, tá todo mundo ali junto. Então, tira muito do preconceito isso. Então, nós trabalhamos numa enfermaria de saúde mental dentro de um hospital geral. Isso é muito bom, porque quando a gente precisa de alguma intercorrência clínica, né, Sérgio? E os pacientes Exatamente. fazem febre, infeccionam, caem, batem a cabeça, precisa de uma tomografia. Aí a gente fica com dúvida, chama os colegas clínicos para acudirem a gente, eles têm uma parada, né? Então é um trabalho em equipe. Aí voltando à sua pergunta, né? Como organizar? Na verdade, você que é o expert, né? Para gerenciar essa banda toda, né? Mas assim, como é que a gente gerencia? Ainda mais nós que estamos no hospital escola, né? Então, acho que o primeiro ponto é ter as funções muito bem estabelecidas, né? E eu brinco assim, que a enfermaria parece uma grande gincana, né? Porque é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um monte. Sabe aqueles programas de televisão que tinha gincana? Aí tem um negócio ali, aí tem a bola ali correndo, tem um sujeito passando atrás. Sempre tem um zilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente vê que, na nossa enfermaria, pelo menos, que cada um sabe onde tem que estar. É como se fosse. Tem um filme do Pearl Harbor, você já viu, né? Pearl Harbor, do ataque lá às Ilhas Havaianas. Aí tem um momento no filme que o general, o capitão, ele tá sucumbindo, ele vai morrer, e tem um soldado raso que está o acudindo que ele está morrendo, e ele fala assim pro capitão, que está preocupado com a guerra: Capitão, fica tranquilo que cada um está no seu posto. Cada um sabe o que tem que fazer, né? Então, acho que para uma enfermaria funcionar, acho que vale muito essa mensagem do soldado para o capitão que está morrendo. Olha, fica tranquilo que mesmo sem você, as coisas vão fluir, né? Então, mesmo que o enfermeiro-chefe, né, Sérgio, não esteja lá presente 24 horas por dia, ou o doutor Fábio, né, que é o psiquiatra-chefe lá nosso, não esteja lá, as coisas devem fluir, né? Processos bem estabelecidos, né, Sérgio? Verdade, verdade. O processo bem estabelecido é a chave, sim, de uma boa condução, de um bom processo de trabalho. Porque assim, a gente tem uma equipe médica muito grande, porque temos 6 residentes e mais 2 chefes que ficam com eles.
e mais o coordenador. Por exemplo, só num plantão, tá? Para vocês terem uma noção. Então, são 6 mais 2 mais 1, que dá uma média de 9. E aí, nós temos a equipe de enfermagem com 6 integrantes, mas eu 7. Estou falando no plantão aí até as 4 horas da tarde. E a gente tem assistente social e uma terapeuta ocupacional. Temos a colega da hotelaria e higiene, que nos auxiliam também. Temos visita de nutricionista. Então, realmente, aquilo que o Dr. Rafael falou aqui, temos o pessoal da Copa que vem e a manutenção que entra também, de vez em quando. Então, e a escriturária, não esqueça da escriturária. escriturária. Exatamente. E faltou a psicóloga, falou da psicóloga também? Não falou da psicóloga. Esqueci a psicóloga também. Então, se a gente for juntar, realmente aquilo que ele disse, acontece muita coisa ao mesmo tempo, porque uma enfermaria que funciona de forma totalmente diferenciada, porque quando vocês entram numa enfermaria de clínica médica, todos os pacientes estão em seus leitos, né? É totalmente fácil, inclusive, para você identificar. Agora, uma enfermaria de saúde mental, eles interagem entre si, eles têm espaços onde tem atividades, tem oficinas, então, essa conexão, então toda a equipe fica ali, juntamente a eles, né, acompanhando cada um no seu posto. Esse é o grande segredo e o sucesso, até eu posso falar o sucesso do nosso trabalho ali. Eu acho que cada um no seu posto, cada um sabendo exatamente o que tem que ser feito para melhor atender o nosso paciente. A próxima pergunta que eu ia fazer, mas a gente acabou respondendo aqui, né? Quais são os integrantes, os membros desta equipe, né? Que a gente acabou falando. Tem o enfermeiro, temos a equipe técnica de enfermagem, que são 5 técnicos, um enfermeiro, 5 técnicos, temos os médicos, os residentes, e este ano seremos premiados com uma residente de enfermagem também. Eu fiquei muito feliz. Vai ter? Que legal. Vai ter, sim. Eu fiquei fantástico, muito feliz. De ter, acho que teremos 2 de enfermagem que vão estar lá com a gente para poder se aprimorar e poder participar ali e aprender e contribuir com a gente. Doutor Rafael, temos uma pergunta aqui. A Alice está perguntando quanto tempo o paciente pode ficar na enfermaria. Aí eu vou interagindo com as perguntas da galera, enquanto a gente vai também seguindo aqui com o nosso roteiro. Por favor. Assim que é bom, assim que enriquece, né? E respondendo a pergunta da Alice, mas puxando o gancho para que o Sérgio falou, a questão da multidisciplinariedade, né? Não é porque é bonito, porque é humanizado, é porque precisa mesmo, né? A enfermaria de saúde mental tem uma peculiaridade, né? Que é a origem do sofrimento do adoecimento psíquico, que é sempre multifatorial. Claro que tem aspectos biológicos, orgânicos, mas ainda mais na enfermaria do SUS que a gente trabalha, né, Sérgio? Sempre tem questões familiares, questões sociais. Então, o desafio não é só matar o diagnóstico, matar a charada diagnóstica, acertar na medicação, acertar na condução técnica, né, dos cuidados de enfermagem e o paciente vai-se embora, né? Sempre tem muito mais. E cada um nas suas competências e habilidades, né, se ajudando, tem uma baita sinergia, né? Então não é só ter muita gente para dividir tarefa, não, porque cada um tem uma habilidade muito distinta e complementar, né? Inclusive o próprio modelo, né, de atenção ao cuidado. Não é um paciente que fica jogado, que vai um médico, né, Deus na Terra, benzer de vez em nunca e fica lá. Não, o médico é mais um membro da equipe, né, responsável por uma parte. A gente sabe que se não tiver esse alinhamento, a coisa não roda. O médico, o psiquiatra pode prescrever o melhor remédio possível, super acertado, mas se o técnico de enfermagem não tem aquele manejo refinado para fazer o paciente tomar medicação, quando muitas vezes ele não quer, está psicótico, está desorganizado, vai tudo por água abaixo, né? Então são detalhezinhos, né, que fazem toda a diferença. Aí a pergunta da colega Alice, que é psicóloga, né, e o pessoal que for chegando, contem quem são vocês aqui e compartilhem a live. Cliquem no botãozinho aqui para o colega de vocês que quer saber um pouco mais sobre a enfermaria de saúde mental, que é uma grande ferramenta, quando bem usada. Salva vidas, né? É uma grande ferramenta. E a ideia de uma internação numa enfermaria de agudos, né, de casos agudos, como o próprio nome diz, é o mínimo tempo possível. Então, é o tempo suficiente para tirar o paciente da crise. O que é crise, Rafael? Crise de pânico? Não. É crise de ele atentar contra a própria vida, de ele agredir os outros, se ele está com autocuidado muito prejudicado, às vezes por uma elucidação diagnóstica, quando o manejo no CAPS, um leito-noite não está sendo suficiente, né? Quando o paciente está desassistido, então ele vai,
faz um pit stop, né? Assim, a gente faz exame, vira o paciente, ajeita as coisas, dá rotina para ele. Isso que eu falo muito para os residentes, né? Falo, qual é a principal função de uma enfermaria de psiquiatria? Aí eles começam a olhar assim, é remédio? Não sei se tem algum residente olhando aqui, eu já vou dar spoiler da próxima conversa. Tem um residentes novos, né? Qual que é a principal função da enfermaria? Aí eles falam, é dar remédio, é alimentar, é rotina. Os pacientes têm hora para acordar, tem hora para tomar café, tem hora para tomar remédio, tem hora para tomar banho de sol, tem hora para fazer as atividades, tem hora. É uma coisa que os pacientes perdem lá fora. Uma forma de organizá-los, inclusive. Então, a ideia é eles ficarem o mínimo tempo possível, o mínimo, para serem reinseridos no tratamento na rede, na RAPS, né, na rede da saúde mental, seja no CAPS, no OBS, no psiquiatra particular. Isso varia de alguns poucos dias a algumas semanas. Raramente, né, Sérgio? O paciente fica ali alguns meses. Pacientes mais graves, pacientes que muitas vezes são abandonados pela família, né? Não é Exatamente. incomum idosos que param lá e a família some. A gente tem que se virar, né? A equipe tem que se virar para acolher e arrumar um lugar para esse senhor. Mas o nome, como o próprio nome diz, é uma enfermaria de agudos. Entrou, tirou do risco, saiu. E muitas vezes, por exemplo, paciente psicótico, esquizofrênico, crônico, ele não precisa remitir 100% da psicose. Se ele melhorar, ficar mais calmo, mais colaborativo, mas antes tiver uma alucinação ou um delírio, ele pode, ainda sintomático, sair e dar seguimento ao tratamento dele no CAPS, no OBS, no psiquiatra que ele acompanha, né, Sérgio? Se quiser acrescentar alguma coisa, mas acho que é isso, né? Exatamente, é isso. E também, quando a gente fala dessa questão da organização, é algo que a gente tem todo um planejamento, né? A gente organiza os processos de cuidado e tudo que eles fazem, tudo que eles desenvolvem é bem acompanhado. Então, porque, gente, eu vou contar um segredo para você. Se tiver alguém que trabalha numa unidade de saúde mental, numa enfermaria de psiquiatria, e queira testar essa tática na sua unidade, que ela funciona, quer minimizar os riscos, quer minimizar os riscos assistenciais dentro da sua enfermaria, implemente a ronda efetiva. O que é ronda efetiva? É um processo onde a equipe se divide em questão de horas e tempo e faz a supervisão constante dentro da nossa enfermaria. Acho que o doutor Rafael, quando ele disse, cada um no seu posto, então nós temos uma equipe, a cada hora tem alguém fazendo a ronda. A gente consegue acompanhar melhor os pacientes, eles percebem que nós estamos acompanhando eles e grande parte também interage nesses momentos. Isso ajuda bastante na supervisão e no contato. O grande segredo, porque o paciente ele vem, ele precisa de contato. Muitas das vezes ele quer conversar com alguém. E aí, durante esse processo de ronda, você tem esse contato. Porque não adianta só dar medicação, não adianta só. Inclusive, para você conseguir fazer o manejo, você tem que ter um bom contato com os pacientes. A gente tem esse sucesso na aceitação, inclusive, na adesão à parte medicamentosa, pelo manejo que é feito antes de oferecer a medicação. Porque se você não tem esse contato, você não. Às vezes um tenta, não consegue, mas o segundo que vai lá tenta um outro manejo, e a gente consegue sim obter resultados sim, significativos dentro deste processo. A gente tivemos alguns comentários aqui. Você que está chegando agora, pessoal, vocês estão no quadro chamado Entrevistando. Eu costumo brincar que o Entrevistando é o melhor quadro da atualidade, que usa entrevistas como estratégia de informação, de trazer conteúdos de qualidade. Inclusive, após essa entrevista hoje com o Dr. Rafael, ela estará aqui no IGTV e também no nosso YouTube. Você pode conferir e compartilhar com seus colegas. Dr. Rafael, sabe uma coisa que é muito legal que tem acontecido? Muita gente tem usado os nossos vídeos de live na sala de aula. A gente tem recebido, né, links e mensagens de agradecimentos. Por exemplo, um tema como esse, não é todo mundo que já entrou, por exemplo, numa enfermaria de saúde mental, que já tiveram contato. Então é sempre bom e as pessoas conhecerem um pouquinho como que funciona. E caso surja alguma dúvida, pessoal, só fazer depois, tanto para o Dr. Rafael para mim, e a gente vai sim conversando. Vou fazer a leitura aqui de alguns comentários que foram feitos. Aqui a Alice colocou boa noite. Em todo hospital do Brasil tem enfermaria de saúde mental? Quem dera, né? Quem dera. Existe uma falta de leito gigante, né? Gigante. Não lembro a média, acho que era
eu não vou falar que vai ser um chute muito longe, mas acho que são déficit de 5 mil leitos, 6 mil leitos em saúde, de enfermaria e de psiquiatria em hospital geral. O hospital psiquiátrico é uma outra história, né? Mas tem muito pouco. Só para ter uma ideia, na região que a gente trabalha, né, Sérgio? Região metropolitana de Campinas, tem o quê? 1,5 milhão de habitantes. Temos 20 leitos no nosso hospital, mais 3 de observação. E tem a Unicamp também, acho que são 13 ou 15 leitos, né? Para mais de 1,5 milhão de habitantes, né? Então, assim, sempre, sempre, sempre tem pedido para entrar, para internar, né? Então, não, de longe não tem. São muito poucos os hospitais. Não precisaria, assim, todos os hospitais de clínica geral, de clínica cirúrgica, ter uma enfermaria de psiquiatria. Uma interconsulta em saúde mental, sim, precisaria ter, com toda certeza, né? Um profissional, uma equipe ali para atender a demanda, porque sempre vai ter. Mas não é todo hospital que tem uma enfermaria de psiquiatria, não. As que tem são muito, muito privilegiadas, né? Porque Verdade. tendo uma enfermaria de saúde mental, o grande trunfo não é só o leito em si, a possibilidade de internar, mas ter uma equipe de saúde mental para acudir os pacientes das outras alas. Lá na enfermaria, né, Sérgio, a gente faz o serviço de interconsulta também. Então, um colega da ortopedia atendeu sei lá, um motoqueiro que é etilista e bateu a moto e foi atropelado, ele chama a gente para ali ajudar no manejo da abstinência alcoólica. Ou um cara fez uma tentativa de suicídio e foi para UTI, a gente vai lá também acudir, né? E eles nos ajudam um monte também. Então tem esse outro lado da moeda positivo de ter uma enfermaria de saúde mental, uma equipe de saúde mental no hospital geral, que é a questão da interconsulta, e sempre tem demanda, seja na cirúrgica, na clínica, nas especialidades, Pronto-socorro, pediatria. pronto-socorro, pediatria, tem de tudo, né? Ainda mais hoje em dia, né, Sérgio? Em tempos de pandemia, né? Eu escutei uma Verdade. metáfora que eu achei muito boa para explicar o cenário que a gente está agora, né? Se você está vendo uma gravação, em 2030, essa live foi feita dia 1º de abril de 2021, não é mentira, né? E analogia, em plena pandemia, todo mundo em casa, em Campinas, né? Estendeu o lockdown, e a analogia é o seguinte, Sérgio, nós estávamos no deserto, caminhando, e havíamos avistado um oásis logo adiante. Então falaram o que para a gente? Olha, vamos ficar em lockdown, quarentena, vai passar, vai sair vacina, todo mundo bem. Então, quando passar 8 meses, um ano, vai voltar tudo normal. O que aconteceu? A gente chegou no oásis e o que aconteceu? Era uma miragem, né? Continuamos em quarentena. Então, prorrogar, olha, espera mais um pouquinho que não acabou ainda, né? Mais adiante, né? E isso, assim, acaba com, com a paciência e a sanidade de qualquer um, né? Porque é muito peso, as pessoas desempregadas, as pessoas em casa, bebendo mais, comendo errado, sedentárias, brigando mais, aumenta a violência doméstica. Então, a demanda de saúde mental está aumentando muito, e isso acaba respingando os serviços de saúde de maneira geral, né? Inclusive o pronto-socorro. Sim, verdade. Tem alguns comentários aqui. Sou mãe de um adolescente, já fiquei com ele em uma clínica psiquiátrica por 22 dias. A Alice perguntou: oi, Alice, ela falou, a internação é compulsória? E já vou ler mais alguns comentários aqui. Aí o doutor Rafael já vai fazendo um condensado, porque tem um roteiro aqui. Gente, se essa live, quando a live termina, não se preocupem, vai ter uma segunda live, viu, com o doutor Rafael? A gente vai marcar uma segunda live, porque aí a gente pode, inclusive, abordar as urgências psiquiátricas dentro de uma enfermaria, como que funciona. A gente não vai abordar esse tema hoje, podemos deixar lá para frente, para que vocês fiquem aqui com a gente, continuem. Então vamos lá. Ela me pergunta... não pode fazer a live não pode fazer a live dentro da enfermaria, né? Que seria totalmente antiético, né? Mas é bom poder mostrar como é, né? Para desmistificar mesmo, né? Porque o pessoal é até engraçado cômico, né? Quando os outros colegas que não têm o hábito de entrar na enfermaria, eles entram, e é uma porta mais robusta, né? Que faz um barulho quando bate, eles entram, assim, eles vão olhando, tem o corredor, né? Eles olham assim, o que está acontecendo, pianinho, pianinho, né? Mas eles ficam amedrontados mesmo, né? Não precisa ter medo. Tem que estar atento, ter respeito, claro, né? Verdade. E ela perguntou se a internação é compulsória, depois sou mãe, sou enfermeira, especialista em saúde mental e psiquiatria. Trabalho em um CAPS no Espírito Santo. Ah, que legal, seja bem-vinda. Lá na equipe de enfermaria era desta forma, acho que ela vai colocar aqui abaixo. Parabéns pelo tema.
tema muito importante, estou muito interessado. Na minha cidade não tem, tive que ir para outra cidade. Acho que aqui em Recife não tem. Aqui temos 8 leitos em hospital geral. Deveria, vamos ver aqui. Não na minha cidade, Espírito Santo também não tem. Façam mais lives. Opa, a gente vai ter mais lives. Isso aí. O problema é encontrar espaço na agenda do Dr. Rafael, gente. Esse é o problema. Gente, esse convite foi desde dezembro, pra vocês terem uma noção. É dezembro, novembro. E conseguimos hoje trazer esse tema. Mas eu estou com 3 assuntos aí, sim, que eu gostaria muito que a gente abordasse. Um deles é a questão das urgências, que é muito legal também a gente poder abordar um pouquinho esse assunto. Mas lá para frente, e a gente vai abrir também caixinha para vocês sugerirem temas, né? A gente vai conversando sobre isso. E vamos lá. Doutor Rafael, se quiser fazer algum comentário sobre os comentários Então, que a galera colocou. Alice, legal, tá super participativa, viu? Sim, que é bom. E traz muitas dúvidas mesmo, né? Então, a gente fala que tem 3 tipos de internação. Tem a internação voluntária, a involuntária e a compulsória, né? E é importante para quem é profissional da área da saúde saber como funciona cada uma. Ainda que você não trabalhe numa enfermaria de saúde mental, ainda que você não trabalhe no hospital psiquiátrico, ainda que você nem trabalhe no CAPS, que você fique no seu consultório, com o seu divã, ali na psicanálise, né? Mas é bom saber. Por quê? Porque um dia pode precisar. E se você souber como usar, como encaminhar, como usar esse dispositivo, pode fazer a diferença entre a vida e a morte do seu paciente, né? E de você responder legalmente também, por não ter indicado uma internação quando necessário. Então, a internação voluntária é quando o paciente ele concorda com a internação. E ele tem a capacidade mental de escolher ou não, né? Então, por exemplo, um paciente que está muito deprimido, com ideação suicida, e ele vai lá, por livre vontade, fala, olha, eu quero me internar, não estou bem, não tenho por que ficar em casa, e ele vai, eu vou internar. Ele assim, ele não está alucinando, ele está com o juízo de realidade preservado, ele topa. Ou um paciente que é usuário de álcool, por exemplo, tem um transtorno por uso de álcool, e ele quer se internar para fazer para passar o período de abstinência, aquelas 2 semanas, 10 dias, ele assim, não, eu quero internar, uma internação voluntária. A internação involuntária é quando o paciente ou não concorda ou não pode responder por si. Por exemplo, um paciente que está francamente psicótico, falando que é o presidente da república, que estão perseguindo, que tem a máfia, que tem um chip na cabeça. Esse paciente, né, a sociedade nos dá esse respaldo, né, Sérgio, que momentaneamente ele não responde por ele. É como se fosse uma criança. É como se fosse uma criança, imagina uma criança com uma febre, pneumonia, e fala, mãe, eu não quero ir no pronto-socorro. Não quero. Não, vai, pelas orelhas, né? A criança vai. Então, a sociedade nos dá esse respaldo, né, que a gente usa com muito cuidado e parcimônia, de intervir e cuidar desse paciente que momentaneamente não tem a capacidade de tomar decisões. Assim como seria um paciente que está infartando, está numa iminência assim, de morte. Se o sujeito falar, eu quero ir para casa, ele estiver lá com um super DST no eletro e com dor torácica típica, ele não vai embora, não vão deixar. Então, e tem essa interação involuntária. Então, são pacientes que estão psicóticos, ou em mania, ou intoxicados, e eles não podem falar se querem ou não querem, né? Muitas vezes não querem, porque estão psicóticos, e ainda assim é internado. Mas aí tem que ter autorização de um familiar, 100% das vezes. Aí tem um termo, a gente tem que notificar, né? O Ministério Público em até 72 horas. Trabalha com o Dr. Fábio lá, coordena super bem, né, Sérgio? Muito bem, Aí em cima muito da bem. papelada toda, assistente social também. E, por fim, tem a internação compulsória, que aí é por uma ordem judicial. Então, baixa lá não é decreto, baixa lá um pedido do juiz, vai internar o Zequinha, que estava em situação de rua, fugiu do abrigo, e vai internar. Interna, mesmo se não tiver indicação técnica. Interna, a gente avalia, a gente dá uma devolutiva, às vezes o paciente sai mais rápido, às vezes demora um pouco mais, mas é uma ordem judicial, não é uma ordem, não é uma indicação técnica médica necessariamente. Às vezes está certo mesmo, precisa, muitas vezes não, mas tem essas 3 diferenças, né? Então, internação compulsória, o pessoal confunde, que é internação obrigatória, tem que internar contra a vontade. Não, isso seria involuntária para pacientes que não podem responder por si. A compulsória é o juiz, canetou, internou, beleza, interna, a gente
avalia o paciente e responde para falar se tem que ficar ou não. Legal, legal. Galera, vocês estão curtindo essa live? Que bom que vocês estão aí. Eu estou muito feliz com todos vocês aí. E, gente, depois da live, não deixem, não esqueçam de se inscrever aqui para poder acompanhar muito mais conteúdos que nós temos. Inclusive, segunda-feira eu vou falar sobre hipnose com um grande amigo enfermeiro que trabalha com a hipnose. Então, vocês estão convidados também por aqui. E também os que gostariam de acompanhar o Dr. Rafael, não deixem de fazer um monte de pergunta para ele, porque, gente, sobre psicofármacos, então, ele arrasa. Não deixe assim de acompanhar, porque eu acompanho, eu aprendo bastante com ele. Temos um comentário aqui da Aline Freitas, acho que deve ser psicóloga. Ela perguntou, poderia falar um pouco sobre a relação, a diferença entre enfermeira de saúde mental e hospital psiquiátrico? Você até estava isso, né, ali no começo da nossa live, se puder fazer um pequeno comentário. E manicômio. Muitas pessoas não sabem a diferença e ainda tem preconceito sobre o tema. E tem muito mais perguntas aqui abaixo, então vou deixar primeiro essa aí, se puder falar um pouquinho, e depois a gente dá seguimento com as perguntas que a galera está fazendo aqui. Eu acho, Sérgio, sabe o quê? Que é tudo culpa do cinema. Eu sou meio cinéfilo, sabe? Eu adoro filme. Na faculdade, eu fiz uma matéria optativa chamava Cinema nos Tempos de Cólera. Eram filmes da década de 60 que ficava assistindo lá, da filosofia, super divertido. Por que eu estou falando isso? Pensa, você que está aqui comigo, com a gente na live, pensa em algum filme que trata de saúde mental, de enfermaria. Bicho de Sete Cabeças, O Estranho no Ninho, filmes muito bonitos, né? Mas muito enviesados, muito enviesados. Claro que é verdade que num passado não tão distante, o cuidado da saúde mental era deplorável, né? Era desumano. Mas as coisas mudaram. E, infelizmente, a sétima arte não se atualizou, né? Nunca vi um filme sobre CAPS, sobre uma enfermaria de psiquiatria no Hospital Geral, um documentário, um seriado sobre interconsulta psiquiátrica, né? Não tem, né? E ó que é emocionante, né, Sérgio? Tem muitas histórias, tem muitas histórias. Tem, Mas tem. para quem não trabalha dentro, mesmo para quem é profissional, não tem como imaginar como é que é, né? E fica a imagem dos filmes, né? Daquele lugar que é abandonado, que o paciente fica descuidado, que não é alimentado, que não é olhado, que não é cuidado, que o médico passa de vez. Tem uma cena lá no filme do Bicho de Sete Cabeças, né? Que o Rodrigo Santoro ele quer falar com o médico, olha, eu tô bem, eu quero ir embora. O médico chega, eles ouviram, já dá uma medicação, quando ele vai ver, o médico já foi embora, né? Centenas de pacientes, né? Então, não é assim, né? Então, o manicômio era esse modelo. O paciente entra e vai ficar morando lá, né? Porque não tem solução, deixa ele ali. Isso na época que não tinha medicação, né? A gente falou um pouquinho no começo da live, sugiro a colega depois dar uma olhadinha na gravação, para a gente não ficar repetindo tanto o tema, né? Então, tem o hospital geral, o hospital geral que tem enfermaria de psiquiatria, né? Que vai ter no máximo 30 leitos, né? E não pode passar de 10% do número total de leitos de um hospital geral, para ser considerado uma enfermaria de psiquiatria no hospital geral. E quando é um hospital psiquiátrico, é quando a maior parte dos leitos é de saúde mental. Aí, normalmente, são enfermarias especializadas de transtorno alimentar, de psicótico, dependente químico, né? Você está falando de psicofármaco, Sérgio? Eu vou estender um convite semana que vem para os colegas da saúde que têm pacientes com demanda de saúde mental e que tomam remédio, e eu truco alguém que cuida de pacientes que têm demanda de saúde mental e não usam psicofármacos, né? Semana que vem eu vou fazer uma imersão gratuita sobre psicofármacos. Vão ser 4 dias, dia segunda, terça, quarta e quinta. Cada dia um tema, às 9 horas da noite, lá no meu perfil do YouTube, no Instagram também. Então, quem quiser participar, é ao vivo, é gratuito. Você vai sair desse evento entendendo como os psicofármacos funcionam, ter mais segurança e ter uma visão crítica, inclusive, dos psicofármacos, que não é nem panaceia e também não é nem veneno, que muita gente fica falando por aí, né? Então, quem quiser participar, depois da live, é só entrar no meu perfil, se inscrever, é gratuito. Ah, temos inscritos já. Quem mais que tem na imersão já conta pra gente. Então, esse acho que é o grande cenário da questão dos dispositivos, né? E só reforçar, Sérgio, que são dispositivos de última linha, para casos graves, 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 graves. E que a grande maioria dos casos de saúde mental não é grave.
Não é grave. Nem deveria chegar no psiquiatra, inclusive. São casos de ansiedade leve, de depressão leve, de insônia, né? Não precisaria chegar, não precisaria, mas acaba chegando. Mas, por outro lado, apesar de não ser tão frequente, é uma ferramenta muito necessária, porque os pacientes graves existem. A gente não pode fingir que eles não existem, né? Então, ter um atendimento humanizado em saúde mental não é falar eu sou contra a internação. Isso é uma bobagem, isso é uma ignorância. Eu sou contra a internação. O que a gente faz com o sujeito que é grave? A gente finge que ele não existe? A gente não cuida? Eu não estou falando de institucionalizar. E tem os pacientes que são institucionalizados ainda, que não é o que a gente está falando aqui, né? Mas Uhum. assim como numa clínica de cardiologia, por exemplo, tem um paciente que tem uma pressão alta que o clínico vai cuidar, tem uma pressão alta que o cardiologista vai precisar cuidar, porque é refratária, e tem o paciente cardiológico que vai precisar ir numa enfermaria de cardiologia, e tem o paciente cardiológico que vai precisar de uma UTI cardiológica, que infartou e é triarterial, sei lá, né? Na saúde mental também tem o escalonamento. E nós trabalhamos ali um residente que falou esses dias, que ali é a UTI da saúde mental, né? Porque é coisa punk, coisa grave, paciente que agita, paciente refratário, né? Então é isso, não percamos a chance de usar essa ferramenta que pode fazer toda a diferença, né? E eu falo para alguns lá, né, para os residentes, que é um privilégio o paciente poder internar lá. Podia ser melhor? Claro que podia, sempre pode, né? Mas eu truco assim, alguém achar mesmo instituição de convênio particular que tem tantos profissionais dedicados, dispostos, né? Os pacientes, sim, muitos, eles não têm ideia do. Claro, é um direito deles, é um direito, né? Mas é um grande privilégio poder ser cuidado dentro de uma enfermaria de saúde mental. É um grande privilégio. Sensacional, legal. Galera, vocês estão curtindo? Coloca a joia, legal, bacana. Se tiver pergunta, dúvidas, pode colocar aqui. Deixa eu fazer a leitura de uma pergunta aqui. Olha, a Roberta colocou: interconsulta psiquiátrica pode ser feita por médico particular em hospital? Deixa eu ver aqui. Em hospital, em hospitais do SUS, quando solicitado pelo serviço ou pela família? Já colocou: interconsulta psiquiátrica pode ser feita por médico particular em hospitais do SUS quando solicitado pelo serviço ou pela família? Pode sim, sim. Infelizmente, são poucos os hospitais que têm o serviço de ter consulta própria, né? Tem uma equipe de saúde mental que vai fazer essa demanda. Então, é muito comum terceirizarem. Terceirizarem. Eu até o começo da pandemia, eu fazia algumas interconsultas aqui em Campinas. Eu fazia interconsulta lá na maternidade, na parte do SUS. Eu tinha um contrato com eles, eles me pagavam por vez que eu ia, avaliava o paciente, e lá era do SUS. Então, o hospital via essa demanda, né? Imagina uma maternidade, e eu ia lá e avaliava, eles me pagavam. Tem algumas vezes que eu fui também, não lá mais para convênio, a família ia atrás. Então, tinha um contato com os colegas obstetras, clínicos, enfim, de outras áreas. Se tinha alguma demanda, eles falavam: olha, tem o doutor Rafael, se quiser chamar. Aí a família me contactava, eu falava com o profissional e eu ia lá avaliar. Era particular, né? Então, tem. Não é o ideal é que tenha alguém ali da equipe, né? Mas como não tem, né? Então, isso é uma coisa que pode ser feita assim, é direito do familiar, né? Se não tem ali o profissional, só a família do paciente pode contratar. É que algumas instituições são mais sensíveis e contratam e pagam, né? Normalmente pagam um pouco mais, porque tem todo o deslocamento, né? Não é uma consulta simples. E ainda assim sai mais barato, viu, Sérgio? É mais barato pagar uma nota para o psiquiatra ir lá avaliar do que deixar o paciente. Quanto que custa uma diária, né? Num leito de enfermaria? Vai, chama o psiquiatra, já resolve, logo já encaminha, já interna, se tiver que internar, já dá alta, já medica, né? Sai mais barato. Os hospitais que sacaram isso estão contratando interconsultores, mesmo que sejam externos, né? Porque é custo Uhum. efetivo, né? Legal. Pessoal, seguinte, fique até o final da live, porque você pode ser também o nosso convidado, porque geralmente no final da live eu pergunto quem gostaria de vir aqui apresentar seu trabalho, seu conteúdo, trocar uma ideia aqui comigo no Entrevistando. Desde novembro, são mais de 35 lives que nós temos feito, 2 a 3 lives por semana, e até julho
temos um cronograma muito bem estabelecido, muito bem organizado, então você não pode perder e você também pode fazer parte aqui com a gente, bater esse papo conosco, ok? Inclusive, me ajude a trazer o Dr. Rafael de volta aqui, tá bom? Vamos bombardear ele para ele participar de novo aqui no Entrevistando com o tema como funciona a intercorrência em unidade de saúde mental. Eu acho muito importante, sim, a gente falar um pouco, né, aquela questão, em que momento que pode ser usada uma contenção mecânica, uma contenção química, contenção de espaço, como proceder, quais são os passos até chegar numa contenção, né, tanto química, mecânica ou de espaço. É um bate-papo que será muito interessante, mas eu vou deixar, não vou fazer sozinho, com outra pessoa, mas vai ser só com o Dr. Rafael. Quando ele puder, sim, a gente vai marcar essa live. A minha próxima pergunta que eu vi também a galera colocou aqui, você que está chegando agora, você está me entrevistando com o professor Sérgio, ok? A pergunta é, quanto tempo de internação? Porque quem tem junto aí as perguntas... Isso. Acho que a gente falou no começo, né? É o mínimo possível. É de alguns dias a algumas semanas, né? Então, às vezes, por exemplo, depende muito da patologia. Então, essa pergunta já foi feita, respondemos, mas vamos aprofundar então, já que é um tema que está sendo recorrente. Vai depender muito da gravidade do caso, da psicopatologia, do diagnóstico. Então, por exemplo, um paciente que interna por conta de uma síndrome de abstinência alcoólica. É esperado que a abstinência, foi até uma aula da comunidade ontem que eu dei lá da Nova Saúde Mental, comunidade que eu tenho para profissionais, do manejo de abstinência e intoxicação. A gente espera que a intoxicação, que a abstinência dure ali 10 dias, 2 semanas, a parte mais grave. Passado esse período, o sujeito está fora de risco. Então, não faz sentido um paciente etilista que internar, por exemplo, ficar 1 mês, 2 meses, a não ser que tenha alguma complicação. Já um paciente psicótico, por exemplo, os antipsicóticos, quando a gente começa a medicar, demora ali 1 semana, 2 semanas para começar a fazer um efeito terapêutico. Então, aí a gente já vai ajustando a dose. Então, de maneira geral, o paciente fica pelo menos 2 semanas, que é o tempo do remédio começar a fazer efeito. Um paciente depressivo grave, né, os antidepressivos, quanto tempo demora para fazer efeito? Também 2 semanas, 3 semanas. Então, tende a ficar um pouquinho mais, 3 semanas, 1 mês às vezes, né? Pacientes borderline, por exemplo, que tem aquelas crises agudas, suicidas, uma ideação franca com tentativas recorrentes, acabam ficando menos tempo. Interna, fica 1 dia, 2 dias, às vezes 3, já passa da crise, isso quando interna, né? Depois já vai de alta. Estou pensando por diagnósticos aqui, né? O que mais que a gente tem, né, Sérgio, lá? Esquizoafetivo, que também demora mais um tempinho. Os pacientes autistas, que às vezes internam, né? Por conta de alteração do comportamento. Autista, paciente criança, né? Com transtorno positivo desafiador. Então, dependendo do diagnóstico, tem uma margem um pouco maior, né? Mas de alguns dias a algumas poucas semanas, não mais que isso, né? É uma enfermaria de agudos mesmo, né? Legal. A Priscila colocou aqui, hoje vejo muitos vídeos que começam escrito cuidado gatilho. O que significa? Tem algo a ver com o texto da live? Aí eu pergunto, vídeo... que é esse? Não sei, tipo clickbait, não? Aquelas pegadinhas para clicar e levar para uma página de venda? Não sei. Vamos ver. Doutor, tenho acompanhado suas postagens e estou inscrita no psicofármaco. Legal, bacana. Luna Artelier colocou muito bom. Aí está perguntando, vai ficar gravado sim, tanto aqui no YouTube, ok? Inclusive, gente, temos recebido diversos profissionais aqui. Se você quiser conferir lá no nosso IGTV, tem muitos conteúdos, são mais de 35 lives lá. Ok? Como eles são cuidados, quer saber como são os cuidados dos pacientes dentro da enfermaria. Eu posso tentar fazer aqui rapidinho, aqui, falando um pouquinho dos... Oi? Não, por favor. Um pouquinho, né? Vou tentar trazer um pouquinho a realidade, como que a gente organiza, por exemplo, os cuidados de enfermagem. Nós temos a sistematização da assistência de enfermagem, onde nós avaliamos os pacientes mediante seu grau de dependência, a sua demanda, canalizamos todos os cuidados através dos instrumentos de cuidado e a equipe faz o tratamento e presta esse cuidado conforme a avaliação feita pelo enfermeiro. A questão, por exemplo, da dieta, nós acompanhamos todo o processo de alimentação porque, devido ao uso de medicamentos, tem um risco de broncoaspiração alto.
então a gente tem que ficar ali com eles. A medicação também pode provocar o risco de queda, porque alguns ficam lentificados, né? Então, a gente acompanha também o processo. A nossa equipe de higiene ela é muito de pronta ação, porque o chão não pode ficar molhado em momento algum, porque o risco de queda também é alto. Então, a questão da agitação. Quando a gente vê que tem, por exemplo, um atrito entre 2 ou 3 pacientes, a gente tem que estar ali sempre de olho para poder separar e acompanhar. Então, como eu disse, o segredo, um dos grandes segredos que eu trouxe aqui na questão do cuidado é quando você for trabalhar numa unidade de internação de saúde mental, implemente a ronda, que é uma supervisão constante, e o segredo, o resultado, ele é muito bom na questão da gestão dos pacientes dentro dos leitos, nos quartos, e no ambiente onde eles interagem. Porque, em conjunto, esse trabalho tem a questão medicamentosa, que tem a questão das oficinas, que a equipe promove. Então, tudo isso bem organizado. A gente falou um pouquinho da organização das tarefas e dos trabalhos. Por exemplo, a gente tem um horário que nós determinamos para fornecer produtos de higiene, mas alguém vai perguntar, mas por que tem horário? Uma questão de organização, que a gente determina os horários, de tal hora a tal hora a gente vai ceder tal coisa. Sábado e domingo a gente monta um filme, a gente coloca um filme, por exemplo, em um determinado horário, todo mundo se reúne, assiste, brinca, conversa. Quando tem festa, por exemplo, amanhã vai ter festa da Páscoa, alguma coisa assim. Então, tudo isso faz parte, sim, de uma organização, de algo bem coordenado para poder prestar um cuidado humanizado. É muito legal, é muito bacana, como o doutor Rafael falou no começo, cada um no seu devido lugar e todo mundo trabalhando em conjunto, o resultado ele é muito positivo. Doutor Rafael, tem mais alguma coisa para complementar? Que até os pacientes percebem a rotina, né? Então eles sabem, olha, falta tanto tempo para o café da tarde, agora é a hora do banho, agora é a hora da ligação, né? Isso porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Sérgio? Se não tiver muito bem concatenado, ninguém consegue trabalhar, não acontece nada ali dentro, né? E a enfermaria de psiquiatria, estava falando com um residente essa semana, sempre tem alguma goteira pingando, sempre tem alguma coisa, não, chama aqui, chama ali, né? Os residentes novos que entraram, né, até ficam meio zonzos, né, quando vão fazer evolução, escrevendo no prontuário ali no balcão central, porque sempre tem alguma coisa acontecendo, chamando para olhar, né? Então, se não tem uma grandíssima organização, seria inviável promover qualquer tipo de cuidado ali dentro, né? Então, outra coisa, por exemplo, algumas pessoas não sabem, a gente sempre orienta todos os profissionais que entram lá dentro para tomar cuidado com adornos, alguma coisa que chame muito a atenção, cachecol numa unidade de psiquiatria, brincos gigantes, roupas, tem que estar bem, assim, você tem que ter aquele cuidado pelo espaço que você vai entrar, inclusive pela conversa. Vou trazer um exemplo aqui. Um dia eu vi uma senhora falando para um paciente assim, Deus te abençoe. Aí o paciente responder, Deus? Quem é Deus? Então, às vezes, determinadas coisas, inclusive, se você for falar, você pode até tentar falar de uma forma legal, bacana, mas às vezes essa é a resposta para você. Se você não estiver acostumado, o paciente está desorganizado naquele momento, você vai acabar achando estranho. Então, tem toda essa questão. Não é qualquer objeto que pode ser dado, por exemplo, ao paciente, uma caneta. A gente não oferece caneta, a gente pode, sim, quando eles estão todos reunidos, a gente acompanhando, sim, ele pode fazer uso da caneta, depois a gente guarda. Então, cadastro, a equipe de enfermagem ela é muito observadora quando o paciente interna. Até a próxima pergunta que eu vou fazer antes da gente fechar a live, porque o doutor Rafael tem muitas coisas também para fazer, como que a gente faz uma internação? Como que faz uma admissão de um paciente, né? Após o processo de acolhimento do paciente e a coleta do histórico, para poder dar sequência nos processos de cuidado, então a gente acolhe o paciente, faz a avaliação do paciente, já orienta a família sobre o que pode e o que não pode entrar numa enfermaria. Que tipo de produto pode trazer, se não pode perfume, não pode cadarço, por exemplo, no tênis, não pode cinto, sutiã com aquele ferrinho, a gente não deixa entrar. Então, esses detalhes, a gente tenta sempre orientar. Então, tudo isso é um conjunto de trabalho. Se não tiver uma organização, você não consegue chegar nisso. Então, a gente parte sempre. Celular não entra também. Então, a gente sempre deixa isso claro, né? Celular também não entra, porque a gente tem que ter esse controle e tudo e tal.
Então, Rafael, eu vou deixar você fazer mais algum comentário sobre a questão da admissão, que é a minha próxima pergunta. Às vezes alguém queira saber como que é organizado esse processo, né? O paciente chegou, e aí, como que a gente faz, como procede, como inicia? Eu daria um passo antes, Sérgio, de falar como o paciente chegou, quem pediu, quem levou, né? Que os colegas não sabem muitas vezes, né? Então, nós, como trabalhamos numa enfermaria do SUS, existe uma central reguladora, né? Que recebe todos os pedidos das UPAs, dos pronto-socorros, dos CAPs, que quando precisa internar. Então, o médico que está ali avalia, né? Olha, esse paciente aqui precisa internar, e manda o pedido para a central, para o computador. Aí, nós que estamos na enfermaria, que da região metropolitana toda só a gente que recebe, né? O Unicamp tem uma gestão própria dos leitos. A gente conversa com quem está lá na central e fala, olha, tem tantas vagas masculinas, tantas femininas, e aí o Glício lá, o pessoal da central, manda a vaga para a gente aprova ou não, a gente pode negar também, sei lá, o paciente tá com febre, tá com hipotensão, aí não vai entrar, né? Precisava de um cuidado clínico, não psiquiátrico antes. Aí o paciente chega. E para pedir, né, a vaga, então são médicos, né? E se o paciente vai, por exemplo, em casa, então para familiares, né? O paciente está em casa ou está num consultório médico que o paciente tem convênio, pode chamar o SAMU, se o paciente estiver agressivo, agitado, psicótico, o SAMU vai lá, avalia o paciente, leva para o pronto-socorro próximo e dali é feito o pedido, né? Então, muitas vezes não precisa ser o médico direto do consultório particular ou do convênio, né? O médico que está no SUS mesmo, na OBS, pode chamar o SAMU vai lá, avalia. Em Campinas temos psiquiatras no SAMU, né? Eles vão lá, avaliam e indicam a internação ou não, já faz a medicação. Então, quando o paciente chega através dessa regulação de vaga, né, e sempre tem bastante pedido de vaga, normalmente mais pedido de vaga do que vaga disponível, o paciente chega, a gente faz uma entrevista com o paciente familiar, então participa sempre o residente de psiquiatria, sempre o enfermeiro que está de plantão também, né? Alguns preceptores participam também, quando eu posso, eu vou junto também, para já conhecer o paciente, ajudar o residente na entrevista. Né? Depois o paciente é acolhido, conhece o espaço, né? Mostrar tudo para ele. A equipe da enfermagem, a terapeuta, esqueci, a terapeuta ocupacional, a psicóloga também participam da entrevista, né? Para a gente conhecer quem é aquela pessoa que está chegando. Tem a história da CROSS, né? Da central de vagas, mas a gente vai tirar tudo ali de novo, ver o que está acontecendo. Né? E aí é explicada a rotina para o paciente, tem as vestes do hospital, né? Toda a questão da rotina é explicada, a alimentação que é fornecida, as atividades, né? Então, tem esse processo. E quando o paciente vai embora, a gente orienta também de maneira bem detalhada, né? Como vai ser a alta, receita médica, exames, os encaminhamentos possíveis, quando o paciente precisa. Então, tudo muito bem amarradinho, né, Sérgio? Muito bem amarradinho. Ó, o Jojo fez uma pergunta que talvez vou até deixar como a última pergunta, viu, gente? Vocês colocaram bastante coisas aqui, mas eu vou recolher todas as perguntas aqui para a gente poder encaminhar o doutor Rafael. Vocês podem ir lá, com certeza ele vai organizar melhor para passar a ter essas respostas para vocês e eu também posso compartilhar aqui com vocês. Ele perguntou, tentar resumir aqui, como abordar um paciente, um sujeito agressivo ou em tentativa de suicídio, né? Um sujeito agressivo em tentativa de suicídio em ambiente extra-hospitalar. Acho que foi mais ou menos isso que eu disse. Se eu me deparo com uma ocorrência envolvendo um indivíduo com algum distúrbio psicológico, deixa eu ver aqui, qual a melhor conduta no trato com este? Tá? É isso que ele queria saber. Então, como abordar um paciente com algum distúrbio, mas que está agressivo ou tentando suicídio? Pedir ajuda. Pedir ajuda, preferencialmente para o SAMU, né? Nem o psiquiatra mais experiente, o enfermeiro mais experiente, dá conta de lidar sozinho no ambiente extra-hospitalar, né? Pela própria integridade. Tem uma história do professor meu, o professor Paulo Dalgala Ronda, que é um mito da psiquiatria brasileira, né? Escreveu o livro de psicopatologia, que todo mundo usa. Ele foi meu professor na Unicamp. Ele conta uma história, assim, muito tragicômica. Ele estava indo para a praia com a filha dele,
E lá na estrada tinha um sujeito, nitidamente psicótico, andando no meio da avenida, da estrada para a praia. Andando, assim, não vou demonstrar aqui, mas como se estivesse andando numa corda bamba, só que na linha, ali, na divisão da pista. No meio da estava vazia a pista. Aí o que o professor Paulo fez, né? Ele conta essa história há muitos anos já. Ele olhou para a filha e falou: vamos acudir esse cara. Aí eles estacionaram o carro. E, como na hora, eu vou de um lado, você vai de outro, filho. Aí pegaram o sujeito, chamaram o SAMU depois, mas nunca eu quero fazer um negócio desse, mas nunca. Então, o que pode ser feito? Chamar ajuda o mais rápido possível, né? Ficar ali do lado, cuidando, se chamar mais gente, né, para fazer um volume, para o paciente sentir que ele vai perder se brigar, e não é brigar, né, mas é para contê-lo, fazer uma contenção, nem que seja uma contenção afetiva, né? Que mesmo o paciente psicótico, quando ele vê que tem muita gente, ele sabe que ele vai perder. Tem um caso do livro do Neuribotega, que é um outro ícone da psiquiatria brasileira, que também foi o professor meu, eles têm um livro de interconsulta. E no capítulo do livro de interconsulta tem um caso que descreve, aconteceu na Unicamp, que é o seguinte: um paciente chegou psicótico, um esquizofrênico, e começou a brigar com todo mundo: eu não vou medicar, eu não vou internar, começou a quebrar. O que a gente faz? O que a gente fez, né? O que fizeram? Como a gente faz todo dia, né, Sérgio? Já chama 4, 5 grandes, ou mais gente ainda pequeno, para fazer volume. E volume faz diferença, né? Volume faz diferença. E o paciente falou assim: não, com tanta gente assim, nem eu dou conta. E ele foi lá e deitou na maca bonitinho, não precisou conter, foi super tranquilo. Então, lá, ó, a residente R3 aqui, Nayara. Pessoal, quem precisar de psiquiatra, siga a Nayara aqui, viu? A Nossa Nayara tá colega por lá. aqui? Cadê a Nayara? Ô, Nayara, seja bem-vinda à Assim, live. se deparou com um cenário assim, de risco, chamar ajuda. Ninguém é super-homem para resolver sozinho, tá? Resolver as coisas sozinho. E normalmente essa hospitalar não tem material, a equipe não está preparada, se o paciente tiver uma parada, né? Então, é chamar ajuda e cuidar ali do sujeito para ele não se jogar da ponte, para ele não se jogar na frente de um carro, né? Mas ter parcimônia e pedir ajuda, né? O SAMU, bombeiro, as pessoas da rua mesmo, ali na hora para fazer um volume, né? Mas não recomendo sair tentando bancar o herói. Pode dar certo, como deu essa história, essa anedota do professor Paulo, né? Mas podia ter sido um final triste, né? Acho que é isso, Exatamente. Sérgio. É isso aí. Então, gente, é isso aí. Ó, nós combinamos 1 hora de live. Realmente tem muitos comentários, tem muitas perguntas que vieram. Galera, a gente agradece demais. Mas eu tenho sempre uma pergunta que eu faço no final da live. Você que está aí do outro lado, você gostaria de participar comigo aqui no Entrevistando? Se você tiver interesse em vir para cá conversar comigo, apresentar seu trabalho, seu conteúdo, seu projeto. Ah, Sérgio, eu não tenho projeto, mas eu faço um bolo gostoso de cenoura. Manda para cá que a gente vai bater papo sobre isso, porque aqui o espaço é assim, de interatividade, trazer um conteúdo bom para as pessoas. Isso aí. Então, o Josué, por exemplo, nos acompanha faz muito tempo. Se você curtiu, dê um joinha, um like, legal, tudo bacana. E compartilhe também a live. E quanto ao Dr. Rafael, me ajuda a trazer ele de volta para cá, tá bom? Vamos lá, depois de julho, a gente falar sobre as intercorrências, porque eu tinha muita gente gostaria assim, de saber como fazer uma abordagem a um paciente agressivo, paciente em surto, como abordar o paciente e sim de maneira assertiva. Eu costumo falar, contenção mecânica no paciente tem que ser assertiva, porque a contenção, quando ela não é assertiva, lesiona alguém, ou o paciente ou o profissional. Então a gente tem que fazer tudo de forma coordenada, de forma assertiva. Eu olho... Gente, é sério, quando você trabalha muito tempo junto, por exemplo, para fazer uma contenção, às vezes vocês não vão chegar na contenção, vocês só vão se olhar e já vão saber o que vocês vão fazer e chegar na abordagem e o paciente vai se acalmar. Então, minha pergunta é, você gostaria de participar aqui comigo no Entrevistando algum dia? Entra lá no direct, mande um oi para mim, ou seja, eu trabalho com isso, com aquilo, sou psicólogo, sou enfermeiro, sou terapeuta, sou médico, gostaria também de participar contigo no bate-papo, e você vem para cá no Entrevistando com o professor Sérgio. Doutor Rafael, minha última pergunta é, quem o senhor indicaria para um Entrevistando comigo? Eu sempre costumo fazer essa pergunta, se você quiser sortear alguém que você gosta, que fala, pô, Sérgio, esse cara tem também muito conteúdo para compartilhar com as pessoas, pode me passar o nome se você tiver o nome já,
Ou se você quiser me passar o nome depois, que a gente vai chamar essa pessoa para a gente bater um papo. Sérgio, você me lembrou daqueles vendedores de seguro, hein, Sérgio? Me dá um nome, porque é de confiança, né? Mas tenho sim, é uma baita ideia, uma baita ideia. Live é legal, mas entrevista é muito mais legal, porque tem a dialética, né? Cada um tem um ponto de vista e surge uma coisa nova, né? Eu recomendaria fortemente você chamar os residentes, Sérgio. Os residentes lá da enfermaria, inclusive a residente Legal. nova de enfermagem, eles têm uma visão que ninguém tem. Eles são muito críticos, eles são muito bons, tecnicamente, eles estão imersos, eles param a vida deles. Eu vou lá uma vez por semana. Você vai, chefia, eles estão com a cabeça enterrada lá dentro, eles respiram aquilo por um ano. E eles sabem muito, 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 mesmo os que estão entrando agora, né? Então eu sugeriria, convida a Nayara, A convida a Nayara, Luísa, acertou. o Rodrigo, Isso, Luísa, né? Nayara. Ó, Luísa, Nayara, vocês estão aí. Chama os Já colo... residentes, eles vão ter muita história para contar também. Sensacional, sensacional. Galera, muito obrigado. Doutor Rafael, gratidão, gratidão. Suas últimas considerações, por favor. Ó, gente, eu tinha um roteiro gigante, eu não consegui finalizar o roteiro, mas eu vou abrir uma caixinha aqui no meu Instagram. Se você ainda não tiver inscrito aqui, se inscreva, participa aqui com a gente. E também, se você não tem inscrito lá com o doutor Rafael, acompanhe. E eu vou fazer parte também desse curso de psicofármaco, não vou perder, porque o outro eu acompanhei também, e esse também não vou perder. E geralmente aqui no Entrevistando, enquanto o doutor Rafael vai dar suas últimas considerações sobre o assunto de hoje, eu começo com uma música, eu termino a live com outra música. Exatamente, eu coloco sempre uma música tocando aqui. Então, doutor Rafael, por favor, suas últimas Quem considerações, se quiser você mandar quer? um Quem você abraço. quer? Não, eu coloco uma música do Kirk Franklin, um cara que eu gosto, um americano aí que toca umas músicas bacanas, eu curto bastante. Então vai tocando aqui. Não vou tocar ao vivo hoje, porque não foi Você pode puxar preparado. ao vivo? Oi, não, de vez Eu em tenho quando uma eu mensagem, faço. eu tenho uma mensagem. Sim. Agora vou subir no púlpito aqui. Povo brasileiro, não, brincadeira. A minha mensagem é o seguinte: eu sei que temos colegas da área da saúde aqui. Pessoal, é o seguinte, agora, brincadeiras à parte, mensagem é séria. Agora é a nossa hora. Como assim, Rafael? A gente está num momento que, muito mais do que a pandemia de coronavírus, que é uma desgraça, né? Tem uma pandemia de adoecimento mental. Está todo mundo adoecendo mentalmente. Todo mundo. Se você é profissional da saúde e teu consultório não está lotado, tem alguma coisa errada acontecendo, né? E a saúde mental, até ontem, sempre foi tida como artigo de luxo. Não, eu faço terapia. Apertou a grana, corta o que primeiro? Dermatoterapia, academia ou salão de beleza? Era sempre a terapia, né? Nossa, vou gastar R$ 100 de terapia, mas compra lá vodka de R$ 90. Nossa, eu vou pagar R$ 300 no psiquiatra, mas no iFood gasta 200 mangos, né? Então, agora as pessoas estão percebendo que, ó, chama a Tainá, Sérgio, antes de chamar os residentes, chama a Tainá, Verdade. que é a Vou nossa chamar a assistente Tainá. social. Isso aí, vou Tainá, chamar. vai Ô, fazer a Tainá, live. Tainá. Verdade. Agora, assim, as pessoas estão percebendo como a saúde mental é fundamental e sem saúde mental a gente não faz nada. Pode ter todo o dinheiro do mundo, pode estar empregado, pode ter família, né? Não tem nada se não tiver saúde mental, nada. As pessoas estão investindo em saúde mental, né? Uma das maneiras é procurar profissionais mais interessados, né? Profissionais que se valorizam mais. Então agora a gente está vivendo, eu acho, não uma era de mudanças, né? Mas uma mudança de era em relação à saúde mental. Teve os grandes saltos, agora o pessoal está percebendo que saúde mental não é commodity, não é artigo de luxo, é artigo essencial para dar saúde mental. E com a telemedicina, acabou aquela história da limitação geográfica. Ah, Campinas tem muito psiquiatra. O cara vai passar no profissional que ele escolhe a dedo, que ele acompanha no Instagram, que ele vê o que fala, que se posiciona. Buscar um profissional que não se posiciona é igual alguém que vai buscar um líder religioso e não sabe se é um pastor, um monge ou um padre. Tem que se posicionar. Então, pessoal, agora é a hora para a gente ser valorizado, melhorar os honorários, sentir mais útil e ajudar essa população que está precisando tanto, né, de uma luz no fim do túnel, de nós que somos profissionais da área da saúde mental. Sérgio, obrigado pelo convite. Nos vemos terça-feira lá. Sucesso para o seu
para o seu quadro aqui. Você leva muito jeito, você é um grande apresentador. Me sinto até na televisão aqui, com a sua apresentação. Só não chamou os comerciais, mas foi um barato. Obrigado. Verdade. Mas de vez em quando eu faço jabá aqui, viu? De vez em quando eu faço jabá. Galera, muito obrigado a todos que acompanharam. Eu costumo sempre falar, não fique estacionado, não fique parado, encontre uma saída, ok? Eu tenho várias placas aqui no meu escritório, ó. Não pare, ok? Encontre uma saída. Aqui, ó, uma saída. E outra coisa, proibido pensar negativo, ok? Então, mente positiva, tudo de bom para vocês. Uma boa noite a todos. Doutor Gabriel, Rafael, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Galera, tudo de bom. Até mais.